disse, né? Hor Ahar, quer dizer, o buraco da montanha, lá em Petra, tem aquele buraco lá, aquele caminho fechado, onde tem uns templos muito antigos da época dos nabateus, que foi posterior à época de Arão. Então Arão é levado no alto do monte lá, atrás de Petra, eles tiram a roupa sacerdotal e põem em Eleazar. Arão morre. E no momento em que Arão morre, você pega a sua Bíblia e procure se você viu mais nos textos da Bíblia a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Acabou. Com o primeiro sacerdócio de Arão, esses prodígios do Senhor desaparecem das páginas da Bíblia. É incrível. Arão morre, esses sinais param. Esses sinais estavam relacionados diretamente com o sacerdote, com o sumo sacerdote que era Arão. Então os israelitas tentam passar ali adiante, sofrem uma série de guerras e são agredidos por Arad, pelo rei de Arad, e mais tarde o rei de Arad consegue vencê-los inicialmente e eles fazem um voto ao Senhor e atacam novamente e conseguem destruir por completo a cidade de Arad. Quem vai à cidade de Arad hoje vê que mais tarde neste lugar foi fundada uma cidade israelita. E naquele lugar não era um lugar muito apropriado para fundar uma cidade israelita. E mais tarde os moradores de Arad, judeus, israelitas, começam a fazer práticas cananeias. Porque não destruíram e não exterminaram a cidade, mas construíram mais tarde outra em cima. E você vai poder, mais tarde, poder ver ilustrações disso também no nosso site, onde a gente mostra lá o altar de sacrifícios, que era utilizado para se sacrificar. É verdade que ao Deus Yahvé, porém, dentro do Santo dos Santos, haviam duas pedras, que eram as Asherot. O povo de Israel, durante uma época, logo depois da conquista da terra de Canaã, ainda cria que Deus não era só um único Deus, mas era uma dualidade, como se fosse homem e mulher. Durante muito tempo eles sacrificavam. Foi por isso que o rei Josias mandou acabar com todos os templos e altares que haviam na face de Israel, para terminar de uma vez com a idolatria. Vamos seguir. O que acontece é que, logo depois desse episódio que eles descem de Arad, nós vemos aí a questão da serpente de bronze. Tá? Como a nuvem, coluna de nuvem, saiu da presença de Israel, e o fogo de noite, que eram instrumentos de proteção dos animais selvagens no deserto, o povo de Israel começou a ficar em risco diante das feras e das bestas do deserto. Eles eram devorados, eles eram atacados e entraram numa região onde havia uma grande quantidade de serpentes. Então vamos agora ver a relação disso com Yeshua. Tá? Eu acho melhor avançar um pouquinho mais. Uma transparência, exatamente. Abre a sua Bíblia em João 3, 14, 15. A serpente era chamada serpente de bronze, a serpente que foi feita para ser levantada, mas as serpentes que atacavam se chamavam Nahash Srifá, quer dizer, serpente que queima. As serpentes picavam, causavam uma série de transtornos à população e as pessoas morriam desidratadas e envenenadas no deserto. Então, Moisés constrói lá uma espécie de cetro com uma cabeça de serpente de bronze, para que todos olhem e não morram. O que Jesus fala a respeito disso com Nicodemos? Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, toda essa simbologia, desde o pará do mar até a serpente, mais tarde vocês vão ver outras simbologias, só tinha um objetivo: mostrar ao povo de que ele tinha que buscar o verdadeiro Deus e o seu Messias, Jesus. Ontem nós falamos exatamente sobre isso, no livro de Salmos 2, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Salmos, Bíblia em português às vezes me confunde um pouco. Salmos, capítulo 2, versículo 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a intenção do salmista aqui também é mostrar o tempo todo que quem está ao lado de Israel não é só o Senhor, mas também o ungido, o Messias. Vamos seguir adiante. Vamos verificar também agora o que acontece mais tarde quando o rei Ezequias, né? Acho que é Ezequias, descobre que o povo havia se tornado idólatra. Não bastava o bezerro de ouro, agora ele estava adorando também a serpente. Então o que ele manda fazer? Ele manda destruir esse instrumento que era um instrumento de lembrança e de libertação, se tornou um instrumento de culto e adoração, como hoje em dia se usa crucifixos. Tem gente que usa até a estrela de Davi para idolatria. Tem gente que usa quipa. Tem gente que usa qualquer coisa. Tá? Pessoa que nasce idólatra, se ela não for liberta, ela vai continuar sendo idólatra. E o povo de Israel não havia chegado no conhecimento pleno da palavra de Deus. Por isso, a natureza idólatra que eles conquistaram no Egito não havia deixado eles. Ainda mais que eles tinham uma mãe idólatra, Sara, que ao deixar a parentela levou consigo os deuses. Então, é necessário compreender que o caminho não é caminho de Sara, não é caminho de Agar, não é caminho de Ismael, não é caminho de nenhum desses. É o caminho de Abraão, que crê num Deus invisível, mas um Deus vivo, que não tem boca, mas fala, que não tem ouvido, mas ouve, que não tem mão, ou pode ser que tenha, Yeshua é o braço forte do Senhor, mas que não tem mão, mas age. Este é o caminho verdadeiro, o caminho de Abraão. Vamos seguir adiante. E o nosso tempo está curto. Vamos agora resumir um pouco sobre Simchon e Og. Eram parentes. Tá? Eram parentes. E eles... Israel já tinha vencido. Em primeiro lugar, Israel tenta fazer um acordo com Simchon, pede para eles deixarem passar. Os amorreus viviam no sul de Israel, onde hoje é o deserto do Negev. A região onde se chama Mitzpe Ramon, aquela região muito bonita que tem ali, as montanhas altas, eles viviam ali. Eles falaram, a gente só quer que vocês deixem a gente passar. Só passar, mais nada. Eles não quiseram. Tá? Segundo o Midrash, Simchon era um dos Nefilim que sobreviveram ao dilúvio. Isso é uma tese louca aí do Midrash, mas é uma curiosidade interessante. Havia sobrevivido ao dilúvio e haviam alguns descendentes dele. Então, o que acontece é que não deixa passar, mas Israel, o Deus de Israel pode todas as coisas. Não há nada que pode parar aquilo que eu falei ontem. A